pessoal, chegamos a mais um Connection Delight, o podcast da Florida Connection, que eu resolvi, depois de 25 anos, criar essa forma da gente poder conhecer a história de pessoas incríveis, sensacionais, que eu vim conhecendo ao longo do tempo aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, na Flórida. E antes de apresentar quem vai falar com a gente hoje, não se esquece, se inscreve no canal, clica aí na campainha, porque toda segunda-feira tem história nova para você conhecer. Mas, gente, hoje eu vou apresentar para vocês uma pessoa que a gente vai bater um papo. Ela é super conhecida, mas a gente vai conhecer um pouco mais dela e da história que ela está criando neste lugar. A diferença é que você está fazendo para tanta gente. Fernanda Ponte, seja muito bem-vinda. Eu fico emocionada, viu, gente? Sempre. Eu sou tão apaixonada pela Rô, né? Todas as vezes. Tem pessoas que às vezes a gente não convive assim no dia a dia. Não existe essa mas que a gente é apaixonada, que a gente tem uma conexão. E eu acho que desde que a gente cruzou os nossos caminhos, que sorte a nossa, né? Não, eu falo que sorte a nossa, porque eu acho que essa conexão, né, que a gente tem no olhar, que vem aqui, ó, do coração. Então, eu estou muito feliz. E o reconhecimento que eu realmente é muito verdadeiro, muito. Eu acho que eu te conheci, assim, mais um pouquinho da sua história quando você fez a primeira teatro da Bis. É verdade. Que você representou, né? E Fê, a gente, para conduzir esse nosso bate-papo, eu me baseei em 3 perguntas que são super legais da gente contar para todo mundo, tá? Uma é assim, de onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Esse eu quero ver. Gostei disso, hein? Porque muita gente fica assim, nossa, eu nunca pensei para onde eu vou. Agora, você, eu tenho certeza que você tem muita coisa para contar. Então, Fê, para onde você veio? Conta aí pra gente. Eu vim do subúrbio de Niterói, do Fonseca, com muito orgulho. Morava numa vila de 40 casas. E eu fico muito emocionada todas as vezes que eu faço essa retrospectiva, porque é muito louco, assim, eu sempre fui uma menina muito sonhadora, mas eu sempre sonhei com os meus pés no chão. Eu sempre sabia aonde eu poderia chegar com muita responsabilidade. Então, acho que desde criança eu sempre fui essa criança... Já. É que é muito louco isso, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas de onde você veio? E eu acho que é muito importante as pessoas saberem a sua história. Né? Às vezes as pessoas olham, não sabem nem quem você é e já começam a te julgar. Nossa, e como tem isso, né? E isso é muito triste, porque às vezes você pensa assim, poxa, de onde aquela pessoa veio, sabe? Como ela construiu isso tudo? Então eu tenho uma base familiar muito grande, muito forte. Os meus pais sempre investiram muito na minha educação e no meu lado cultural. Então eu acho isso incrível, assim, da parte deles. E eu sempre fui uma criança, eu digo que eu era uma mini empreendedora. Eu não sei se eu tinha noção das coisas que eu fazia, mas eu fazia. Então, assim, eu pegava papel de carta, eu trocava, eu vendia. Isso tudo numa vila de 40 casas, gente. Que é tipo vila? Aquela vila mesmo, vila mesmo. Eu morei numa vila no Belém, zona leste de São Paulo. Tá vendo? Só tinha italianada em volta da família, olha. E foi muito louco, porque assim, ali... eu lembro que eu tinha 11 anos de idade e aí o meu pai falou assim, Fernanda, nós vamos nos mudar. Eu falei, mas para onde? Eu não quero sair daqui. Aí ele falou, da casa 35 da casa 36 para casa 35. Aí você amou. Amei, até porque a casa 35, gente, era tipo assim, cresci na vida, mas não saí do subúrbio, entendeu? E lá fomos nós, e ali... ele sabia, né, que o meu grande sonho era ter uma casa com piscina, sabe? Eu achava o máximo ter uma casa com piscina. E aí o meu pai falou, Fê, eu vou construir essa piscina para você, num terraço que tinha, porque a casa 35 era o sonho, ela tinha 3 andares, sabe? Era o máximo. Você tem irmão? Sim, eu tenho irmã que eu conheço, mas tem mais? Não, tenho só a Priscila, minha irmã, somos 2, né, com 1 ano só de diferença, então praticamente gêmeas. E a Pri sempre foi muito minha amiga, né? Então, e a minha mãe, isso foi uma base também que eu tive. A minha mãe sempre falou, vocês 2 vão ser unidas para sempre. Então, acho que a gente percebe que vocês têm uma união muito grande. E isso é muito legal, assim, que ela construiu, sabe? E é uma coisa que eu passo também
para os meus filhos, né? A gente sabe que criança briga, aquela coisa toda, também brigava, eu e a Pri, mas sempre fomos unidas e somos até hoje. E ali na Casa 35 foi muito louco, porque hoje eu olho para trás e falo, uau, olha como a vida é construída e às vezes a gente nem percebe. Quando ele falou para mim que ele ia construir a piscina, eu, óbvio, né, com o meu jeito falante desde criança, eu já tinha ido na vizinha do lado, na vizinha da frente e na do outro lado. Já conhecia todo mundo ali na vizinhança, isso porque era muito pequeno. E eu lembro que a vizinha do lado era professora do Estado. E ela sabia que eu amava ler, eu sempre gostei muito de ler. E ela falou para mim, Fê, eu tenho coleção do Monteiro Lobato, do Machado de Assis. Você quer? Aí eu falei, eu quero. E aí eu falei, pai, eu não quero mais a piscina. Eu quero construir uma biblioteca social aos 11 anos de idade. Que legal. Social. Então, daí você já viu onde é que ela chegou, né? E foi muito lindo, assim, porque como, né, eu e a minha irmã, nós estudávamos nas melhores escolas de Niterói, tínhamos acesso, né, a viagens quando os meus pais podiam. Então, eu vim para Disney, eu conheci a Califórnia, eu fui ao Havaí, eu fui em vários lugares, mesmo não sendo uma criança privilegiada dentro dos padrões que a sociedade pedia, né? Mas os meus pais sempre fizeram muito por nós. E assim nós crescemos. E naquela época, eu lembro que a biblioteca foi uma loucura, porque as crianças atingiu fora do bairro, foi um sucesso. E aí eu tive que fechar de tanto sucesso que era, as pessoas começaram a entrar na minha casa e aí ficou perigoso. Mas foi lindo, assim. E aí você virou atriz. Que horas que aconteceu E isso? aí, quando eu tinha 16 anos, eu sempre gostei de teatro. O teatro sempre foi a minha paixão, assim. Então, eu fui para uma escola de teatro, eu me formei, né? Eu fui fazer a faculdade de teatro com 16 anos. Nossa, eu não sabia essa parte. A outra parte eu já tinha estudado, mas essa eu não sabia. Então, eu fui fazer a Cal, né? Que era super tradicional naquela época. E eu estudava no colégio, então eu ia para o colégio de manhã, à tarde eu pegava um ônibus e ia para a faculdade de teatro. E aí, à noite, o meu pai saía de Niterói para ir me buscar em Laranjeiras. É muito lindo. Porque é muito lindo. Eu tenho essa paixão assim, pela minha família também. É muito lindo ver assim, a disponibilidade, né? Que a minha família teve, né? Então, a gente não tem como não ficar emocionada. Não. Então, e às vezes, quando meu pai tinha que trabalhar, eu sempre tinha alguém de Niterói, né? Eu até brinco, até hoje em dia, que Niterói é igual Pardal, todo lugar tem. Qualquer lugar do mundo. Então, às vezes eu vinha, né, de carona com quem era de Niterói. Então, e minha mãe falava, aqui em casa pode fazer o que vocês quiserem, mas não pode deixar de ter nota alta na escola. Então, eu fazia faculdade de teatro, mas eu não podia deixar de estudar e não podia, em hipótese alguma, ficar em recuperação. Jamais, né? Jamais, imagina, sabe? Então, a gente tinha isso e o teatro veio. E quando eu fazia faculdade de teatro, eu comecei a fazer muitos comerciais, né? Eu nunca fui modelo, até porque eu sou baixinha e eu não gostava também. Eu tenho pavor de desfilar, até porque eu sou muito desastrada. Então, eu morria de medo de cair, tropeçar, mas eu fui para essa área da publicidade e eu fiz muito comercial. E foi ali que eu comecei, de fato, a ganhar um dinheiro a mais. Então, eu comprei o meu primeiro carro. Que legal. E eu fiz, sei lá, eu nem sei contabilizar quantos comerciais eu fiz, porque eu fiz muito comercial. Em um desses comerciais, a produtora de elenco foi até o teatro, gostou, né, me assistiu e me chamou para um teste em Malhação. E aí eu cheguei a fazer uma temporada, né, em Malhação, mas sempre fazendo as duas coisas, teatro e algumas participações bem legais. Até que veio a faculdade que eu optei em fazer jornalismo e me apaixonei, assim, pelo entretenimento. Essa parte também eu não sabia. Você é jornalista, então. Também. Olha, que legal. E aí eu fui para o entretenimento e na parte mesmo do jornalismo, né, eu nunca consegui fazer o que eles chamam de como fala? Trabalhar em algum lugar, um estágio. Eu nunca consegui fazer um estágio. Porque o estágio
pagava pouco. E eu precisava ganhar muito dinheiro. Então, eu ia para publicidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, aquele programa que você tinha, que agora eu não consigo lembrar o nome, mas é um pouco do que eu faço aqui nesse podcast. O Planeta Brasil. Planeta Brasil. Na Globo. Sim. Nossa, eu não perdia um. E eu não te conhecia ainda. Pois é. Você morava onde naquela época? Isso foi quando eu cheguei aqui. Ah, mas já aqui em Orlando? Já aqui em Orlando. Antes disso, eu ralei muito. Ah. Muita coisa. Então, assim, imagina. Aí, depois eu fui fazer a faculdade de jornalismo. E aí, Lá no Rio mesmo? Lá no Rio. Só que eu fazia muito, muito comercial. E um desses comerciais me chamaram para um teste, que era na época no Sport TV, né? E depois veio o Multishow. Então eu fiz, e também uma produtora que fazia esses conteúdos para os canais a cabo na época, né? No Brasil. Então logo eu entrei, eu passei no teste, eu era boa de improviso, então eles gostaram. E eu fazia, né? Naquela época não tinha os ao vivos, mas você tinha que fazer. Quanto mais rápida você era muito melhor para todo mundo. Claro. Então eu fui nessa pegada. E aí logo depois que eu fui, né, apresentar todos esses programas e tudo mais, veio a TV Globinho, que aí foi um sucesso realmente. Lembro também. Foi muito legal, assim, o contato. Eu sempre gostei muito de criança. Então, ter aquele carinho ali das crianças parando, né, na rua. Imagina, eu recebia cartas na época. Fui campeã de cartas. Que legal, olha isso. E é interessante, você estava construindo uma carreira de muito sucesso no Brasil e você teve a coragem de fazer essa mudança, esse shift, vir para cá? Eu acho que a vida foi muito generosa comigo, sabe? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito movida pela fé. Eu acredito numa fé, assim, que vai além, sabe? Então, eu tenho essa conexão com Deus muito forte. Eu não vou à igreja, mas eu tenho uma conexão muito forte com Deus. E é o que me move, essa fé. E eu acho que a vida sempre foi generosa comigo, porque eu sempre encarei a vida como uma grande diversão com responsabilidade. A gente sente isso, sabia? Eu sinto, assim, uma autenticidade da sua parte, que eu conheço tanta gente aqui e não é de todo mundo que você pode falar. Eu sinto que você aqui, quando a gente estava conversando antes de gravar, ou no restaurante, quando a gente se encontra, ou no trabalho pesado que você faz, muitas vezes, com tanta gente, com tantas crianças, tantas famílias, você é a mesma pessoa. Fantástica. E a gente sente que é verdadeiro. E quem me conhece sabe que eu não puxo o saco de ninguém. Adote a frase, como é? Que eu falo? Não vim nesse mundo para fazer média com ninguém. Não faço mesmo. Eu sou educada, né? Mas eu não vim para fazer média com ninguém. E eu acho que isso vem muito da base familiar, sabe? Eu lembro, desde criança mesmo, meu pai falava para mim, olhe nos olhos das pessoas e cumprimente. Então, até hoje, gente, quando eu vou a Niterói, até hoje, ele me leva na banca de jornal, no hortifruti, na padaria, até hoje. Que saudades, eu adorava então eu vou lá, eu cumprimento as pessoas, sabe? Agradeço. Então, isso eu acho que vem muito da base familiar, né? Com certeza. E eu acho que quando a vida, né, me trouxe até os Estados Unidos, eu, na verdade, eu queria saber, como é que eu não você queria parou vir, aqui? eu não queria vir. Mas o Diogo já tinha, né, vários negócios dele aqui nos Estados Unidos. Então, ele que foi a causa principal. Foi. Ele foi, tanto que ele fala, né, eu que deveria ter ganhado tantos prêmios e não você. Pois né? Você vai chegar na hora que você vai contar a história da homenagem da cidade, tá? E foi muito louco, porque ele queria vir e tal, e a gente já tinha tido a Malu, e eu estava numa época no Brasil, imagina, eu tinha tido a minha primeira filha, né, no Brasil, eu fiz o remake de Gabriela, que foi um sucesso na época, a novela que, nossa, foi assim, incrível mesmo. E aí depois eu fiz uma outra novela que era Flor do Caribe. Então eu estava num momento que eu não tinha o que reclamar, sabe? E fazendo todas as publicidades, enfim, fazendo muita coisa boa. Eu brinco que os meus filhos, eles vieram para somar e para me dar sorte, sabe? Tanto que as pessoas às vezes falam assim, eu não vou ter filho porque eu preciso trabalhar, não vou ter filho ainda por isso e tal. Eu não. Eu tenho filho, o negócio acontece para mim, sabe? Tanto que eu falo, ainda bem que eu não tive terceiro filho, senão ninguém ia me aguentar. Que delícia. E aí, quando o Diogo falou, até por uma questão mesmo também de segurança,
com a Malu e tal, na parte dele, né? Porque eu, como sempre fui uma pessoa muito assim, né, Tudo vai dar certo, né? criada para o mundo também, né? Andei de ônibus, de trem, de tudo que você possa imaginar. Então, assim, eu nunca vi um perigo louco, mas eu acho que quando você tem filho, você enxerga a vida de outra Muda forma. completamente. E E quando muda você tem muito. neto, então? Ah, enlouquecedor, acredito. Enlouquecedor. E ele me falou, na verdade, ele me enganou, gente, porque ele falou que viríamos para passar um tempo. Como eu realmente vinha de um trabalho de 5 anos sem ter nenhuma pausa, naquela época, eu perguntei se eu poderia, tipo, tirar uma pausa e se eu estava já ali selecionada para um próximo trabalho dentro da emissora. Ah, tá. Então, porque a gente Mas consegue você já falou ver. na Globo, né? E aí eu falei, olha, eu tô dentro, na casa, tem alguma reserva, que a gente chama de reserva, dentro da Globo? Ah, tem sim, tem uma novela das 9 para você, mas é só daqui a 6 meses. Então, você pode ir. Aí eu vim para realmente passar esses 6 meses, aprimorar meu inglês, descansar, ficar com a minha filha. Só que aí eu comecei a achar umas coisas estranhas, porque ele via casas, aquela coisa, né, que você sabe muito bem, né? E aí eu, na época, perguntei ao corretor, assim, meu lado empreendedora, né? Perguntei, mas vem cá, essa casa aqui, eu posso alugar? Eu posso fazer um investimento com ela e tudo mais? Não, nesse condomínio Moradia. Só moradia, se você for alugar, 6 a 8 meses. Aí eu falei, Diogo, a gente tá comprando um elefante branco, porque eu quero comprar para eu investir, sabe? Né? E aí, não, relaxa, vai lindo aqui, ó, olha que lindo. Olha, ele é bem espertinho, hein? E aí, na época, eu vi 18 casas em 3 dias. Eu já nem sabia o que estava vendo. Né? Não dá. E aí, beleza, me apaixonei por uma casa que eu moro até hoje, que tinha, tipo, um visual de uma piscina, eu ia às piscinas, né? E as árvores e tal, ótimo. Só que no dia que eu fui pegar a chave da casa, eu descobri que estava grávida do Matheus. E aí eu brinco... 2 presentes no dia. E eu brinco que o Diogo definitivamente me deu o golpe da barriga para eu poder vir morar nos Estados Unidos. Esse foi um belo de um golpe da barriga, hein? E aí, quando eu digo que a vida foi muito generosa comigo, eu estava aqui, eu acho que tinha 2 ou 3 meses só, ainda arrumando, né, naquele processo de entender ainda o que estava acontecendo, eu grávida, arrumando a casa, avisei a emissora, então eles me deram, né, eles me falaram que eu estava reservada para o outro ano, para uma outra novela das 6, e aí eu comecei a pensar, como vai ser eu voltando com uma aqui, o outro aqui e tal. Eu falei, bom, vou relaxar e vou curtir o meu tempo. Vamos ver o que acontece. E aí, nisso, eu sentei no meu sofá e liguei a televisão na Globo. E tava passando um programa que eu falei sozinha, eu gosto de falar sozinha, eu falo sozinha. E aí eu falei, adorei esse programa, mudaria isso, mudaria aquilo, mudaria isso tudo. Aí o Diogo passou e falou, Fernanda, a que nível você chegou a estar falando sozinha? Eu falei, tô. Aí eu falei, não, senta aqui, que esse programa, olha que programa legal. Eu ficaria feliz fazendo esse programa, sabia? Mas eu mudaria isso, mudaria aquilo, mudaria aquilo. É até sobre isso que eu queria falar com você. Porque eles fizeram uma proposta, você vai ter que ficar nele pelo menos uns 2 anos. Que era o Planeta Brasil? Que era o Planeta Brasil. Que legal. E eu já aceitei. Aí eu falei, como você já aceitou? Mas quem tem que aceitar sou eu. Já tinha aceitado. E foi incrível, porque, né, 2 anos... Acabou virando quase 7 anos. Por que acabou esse programa? Veio a pandemia, né? Mas daqui a pouco vamos ter coisas boas vindo. Vamos ter coisas boas, gente. Legal. E aí, e também, assim, foram 12 anos, né, de programa. Então, imagina você ficar 7 anos num programa. Não que, não gosto. Não, eu amava o programa, era incrível. Mas eu acho que tem coisas que você tem que se reciclar, tem que se renovar, né? Tudo isso. Claro. E eu acho que se a gente for parar para pensar, nós, imigrantes, o poder que a gente tem de se reinventar, olha que legal, você, 25 anos hoje, fazendo isso aqui, a gente batendo esse papo. É muito legal. Não é? Toda essa retrospectiva. Eu também amo pessoas, amo propósito. E eu acho que tem sido tão legal esse conhecer um pouco mais de cada pessoa e poder compartilhar com as pessoas, né? Eu acho que a gente acaba sendo uma vitrine
para aquelas pessoas que querem ter uma história de imigrante, de começar uma vida nova, de desafio, Uhum. né? E essa coisa de você conhecer pessoas de todos os passados diferentes, histórias Uhum. diferentes, me fascina completamente. E me fascinou esse projeto incrível que você começou e que eu acho que no começo deve ter sido uma coisa, mas será que vai dar certo? O que essa mulher está inventando agora? E é uma coisa que eu me apaixonei. Tem, como eu te falei, como eu falei para vocês, eu tenho uma admiração muito grande, verdadeira. Fiquei muito feliz que de cara você aceitou o meu convite. Isso não é toda hora que acontece, né? De acertar também os horários, o que deu certinho, olha, coisa de Deus, viu? Sim. Então, eu queria agradecer mesmo e queria aproveitar esse momento para você contar, então, onde estamos agora? Como que começou a IFU Foundation? Podemos falar disso agora? Podemos. Então, Eu sou tá. apaixonada, né? Acho que por causas, por propósito. E foi o que eu te falei. Eu acho que os quase 7 anos ali, conhecendo todas as visões do imigrante, conhecendo as histórias em todos os Estados Unidos que eu nunca imaginei, É. né? Que Eu pudesse não ser perdia assim. E aquilo ali foi me fazendo enxergar não só a vida de uma outra forma, mas vendo como as pessoas viviam aqui nos Estados Unidos, que não era esse mar de rosas que todo mundo acha, né? Então ali eu fui conhecendo a realidade das pessoas. Até que um dia a embaixadora de Boston, que era uma mulher muito visionária, é até hoje, né? Ela falou para mim, Fê, por que não construir algo seu, uma fundação sua, que a gente seja... Partiu de uma... Sim. Foi uma entrevista que você estava fazendo Não, com ela ou não? Você conhecia ela? eu a conhecia, eu adorava, eu sempre fui apaixonada por Massachusetts, e eu sempre, quando ia a Massachusetts, eu ia tomar um cafezinho com ela. Que Então, eu legal. acabei, né, criando uma amizade muito bacana, e ela me falou isso, algo que gerasse credibilidade, algo que a gente pudesse realmente investir e fazer, né? Porque tem isso, né? A gente tem que investir e fazer. Com Então, certeza. e eu sempre encarei dessa forma. Faça, invista e já realize, né? É o sonhar e o realizar. E logo assim eu fui começando a estudar sobre, né, como fazia realmente uma fundação nos Estados Unidos. Então eu passei um ano sendo voluntária em grandes fundações, estudando tudo do que era para Mas você ser já feito. sabia que tipo de fundação que você queria? Ainda não. Tá. Então, eu sabia que eu queria olhar primeiro pelos imigrantes. Entendi. Certo? Aqui. Então, eu sabia que era para ser voltado para cá. Eu queria ajudar as pessoas que viviam aqui. Entendi. Todos os brasileiros que naqueles anos de vida eu tinha conhecido. Tantas histórias que eu tinha contado e vivenciado junto com eles. Entendi. Mas eu ainda não sabia quais os programas que eu ia pautar. Dá um exemplo de uma fundação que você... Eu fui em várias. Eu fui em uma que fazia só coisas para crianças de material escolar na época. Eu fui em outra que também distribuía comida, também alimentos. Aliás, eu fui em 2 que distribuíam comidas. Eu fui em uma que cuidava dos homeless também. Eu fui voluntária em todas, assim, sabe? Todas, para ver como funcionava a logística, como era tudo. Só que eu entrava e eu falava para as pessoas. Me apresentava, falava que eu realmente estava ali para aprender e como uma fonte de pesquisa e que servisse de inspiração para o meu propósito que eu queria montar. Então, eu acho que quando você é verdadeira, as portas se abrem. Então, as pessoas, elas me mostravam coisas que eu falava assim, gente... Esse cara tá me mostrando até a contabilidade dele. Era muito louco as coisas que aconteciam. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. No meio da pandemia, eu já estava burocraticamente toda estabilizada com a IFU, né? Tanto que eu fiz o lançamento em 2019, antes da pandemia. E logo em seguida veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu lembro que a prefeita de New Jersey me pediu uma live, porque ela precisava de ajuda com os brasileiros em New Jersey. E eu fiz essa live com ela. E comecei a fazer uma série de lives naquela loucura, né? Que deu aquele lockdown e tal. E na live dela, eu lembro que eu levantei os olhos assim, eu estava na área externa de casa,
olhei a minha piscina e a live dela era muito focada em alimentos, porque as pessoas, né, não tinham mais o que comer. Enfim, Só sem aquele trabalho, colapso, loucura, né? E aí eu falei, é isso. Eu olhei a piscina de casa e falei, não posso ficar parada. Eu tenho que realmente levantar e fazer a coisa acontecer. E foi aí que a gente levantou um voluntariado através das minhas redes sociais. O meu Instagram, nessa hora, já tinha virado uma loucura pela live que eu tinha feito com ela. Uhum. E aí eu falei, é isso. Vamos fazer uma grande distribuição. Mas eu não quero uma distribuição só de alimentos. Vamos colocar um DJ. Eu quero todos os voluntários sorrindo, mesmo de máscara. E o Diogo falava, Fernanda, você é muito louca. Porque assim, nós estamos numa pandemia. Você está sabendo que está na pandemia? Falei, estou. E dali, nós fomos conhecendo aquelas famílias nos carros. Aquilo foi um negócio muito lindo, muito grande. E era de uma disponibilidade, porque as pessoas, né? Você não sabia quem estava... Se a pessoa estava com Covid ou se não estava dentro do carro. E você sabe que você me ensinou uma grande lição numa dessas entregas de alimentos e tal, um drive desses, né? Porque eu ficava vendo aquilo, a gente tem mania de julgar, né? Uhum. E julgar pelas aparências, né? Sim. E aí, quando eu via aqueles carros passando, tinha uns carros, assim, caríssimos. Uhum. E eu ficava com aquilo, mas o que essa pessoa está vindo aqui pegar comida se ele já está com um carro desse, Sim. né? Aí eu cheguei uma hora para você, não sei se você vai lembrar disso, acho que não. Você não para um segundo, né? Eu falei, mas Fernanda, como é que você faz a triagem? Como é que você sabe se a pessoa realmente está precisando? Sim. Aí você olhou para mim e falou, Rô, eu estou fazendo a minha parte. Uhum. Cada um tem a sua escolha. Eu falei, cara, tomei uma chapuletada, né? Porque eu já estava lá. Imagina, esse cara tem carro, não sei o quê. Como a gente não sabe nada da vida. E eu acho, né? que é isso, né? Eu acho que a gente não tem que julgar as pessoas, né? Até porque a gente não sabe a realidade de lá cada dentro, sabe? E ali foi incrível. As aparências realmente enganam, muito, né? Muito. E eu acho que o carro é um veículo de locomoção, principalmente em Orlando. Não, e fora sabe? que aqui qualquer pessoa consegue ter um carro mais caro, né? E você só pode usar um pouquinho mais. Sim, você pode usar o seu próprio carro até mesmo para o trabalho. Quanto melhor o seu carro, melhor o seu trabalho. Melhor o seu trabalho, Verdade. até mesmo para quem faz transporte, né? Então, eu sempre encarei assim, sabe? Vamos fazer. Claro, depois com planejamento, tudo meu é muito bem... Eu sei que hoje você tem bem feito, muito bem planejado. Mas ali... Dentro daquela loucura, também tinha um planejamento, sabe? As pessoas, os voluntários, todo mundo tinha que estar impecável. Por quê? Você está recebendo as pessoas que já estão em vulnerabilidade. Então, você não tem que estar ali fazendo um favor. Você tem que estar ali bem. E ver aquele caminhão gigante chegando. Acho que as pessoas não têm noção. Não tem. Né? Até hoje, né? São 70 toneladas de alimentos. E ali a gente começou a conhecer as famílias. 70 toneladas. E ali a gente começou a conhecer as famílias. Quais eram as necessidades dessas famílias? Então, a IFU, ela foi surgindo e ela foi se ramificando através da necessidade daquelas pessoas. Então, se a gente hoje tem 7 programas recorrentes de esporte, de artes, de saúde bucal, de distribuição de material escolar, né? O nosso grande Natal para 3.000 crianças, que é um negócio insano. E hoje você não está só aqui mais, você já está em outros lugares. É claro que assim, hoje a gente fortalece até com a nossa abertura da nossa sede, né? É tão lindo a gente falar com a abertura da nossa sede. Agora eles têm um endereço próprio. E foi muito legal, porque muitas pessoas cobravam a gente assim, ó. Vocês não vão ter uma sede? Não. Mas por quê? Porque não tem necessidade de ter sede. Para que eu vou, né? Aumentar o seu custo. Aumentar o custo, mesmo que você tenha doador para isso, para que você vai canalizar para uma coisa que ainda não é o momento? Se aqui eu ainda estou precisando. Entendeu? Fortalecer. Então, isso você tem que tomar muito cuidado. Sabe? O que você faz e aonde você quer chegar. Porque, às vezes, aonde você quer chegar não é o momento para onde você quer ir. Exatamente. Sabe?
E como eu tenho uma curiosidade, Aham. desculpa interromper, mas é que aqui minha cabeça está pensando, de onde surgiu esse nome? If You. If you é porque você pode chegar onde você quiser, if you believe. Então, é if you. Eu sempre acreditei que se você fizer, se você quiser, se você se mexer, você pode ir aonde você quiser. Então, daí vem o nome If You, né? Você que criou. Na verdade, foi uma junção. A Malu desenhou aquele desenhozinho, que é realmente um pensamento. É verdade. Né? A gente contou a história para ela, eu contei uma história, né? Toda essa história que eu tô contando para você, eu Mas contei. Ela tinha quantos anos? Hoje ela tem 13, faz as contas, gente, sou ruim de matemática, tá vendo? Acho que ela tinha 8, né? 8, 9, 8 anos. Ela que desenhou? Ela desenhou, que é um cérebrozinho, né? Que é o pensamento, e poderia ser até Instituto Fernanda Pontes, até se você parar para pensar, If You. É verdade. E quando eu montei, eu falei, If You, porque eu sempre acreditei que se você quiser ser, você faz. Eu acho que é assim, eu sempre acreditei. Se você quiser, você pra mim se não quiser, existe, você consegue. É verdade. Pra mim não existe essa coisa assim, eu não posso. Não, você pode. Claro. Você pode. Acreditar. Você pode acreditar. E mesmo assim, eu não gosto de falar, olha da onde eu era e aonde eu cheguei. Não, porque eu acho que eu era uma criança, não era uma criança, eu não tinha grandes privilégios, mas eu vim de uma família que lutou muito para eu estar onde eu estou. Entendi. Certo? Então, eu acho que mesmo que você venha de uma família que tenha, né, de herdeiros, enfim, de uma família estabilizada financeiramente, você tem grandes sonhos, você pode chegar onde você quiser, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas conta sempre a história de, eu vim de lá e nunca imaginei que eu fosse chegar até aqui. Mas você sabe que um dos grandes desafios das pessoas, eu trabalho muito com gente em outro projeto que eu tenho, que é saber sonhar. É isso aí. As pessoas limitam o tamanho do sonho para o tamanho do bolso delas. Exatamente. E isso está errado, porque isso vem de pequenininho, você quer ser presidente da república, você quer ser super-homem, e aí você vai crescendo, você vai adequando seus sonhos para o tamanho do seu bolso. E a gente tem que quebrar essa crença das pessoas. Então, assim, é muito lindo, porque até o nome da fundação tem a ver com o crescimento, com a prosperidade, com a capacidade do ser humano ser uma pessoa melhor, realizar coisas. E você começou com quantas pessoas te ajudando naquela ocasião? Então, na verdade... Porque uma coisa é você ser voluntário, como eu sou. Vamos distribuir comida. Aí eu posso ir hoje, eu vou. Não posso ir hoje, eu não vou. Você não pode contar comigo. Mas a fundação, ela sempre foi pautada no voluntariado. Então, mas a gente aquele negócio do dia a dia, assim, de organizar tudo. Era todo mundo voluntário. Todo mundo. Mas voluntários. Quantos que a gente tem são mais de 2.000 voluntários na nossa lista. Não, mas aquele pessoal do dia a dia, porque hoje você está com muitos voluntários. Você começou... Não, mas desde o começo a gente tinha muitos voluntários, muitos. Imagina, o Food Drive, para a gente fazer o Food Drive, era uma média de 50 a 150 voluntários ali. Então, sempre teve muito voluntário. Desde que a gente abriu o cadastro, pensa, eu contei a história de mais de 7.000 imigrantes. Nossa! Então, era um apelo muito grande. Então, quando a gente colocou na minha rede social, o negócio viralizou de uma forma que todo mundo queria ser um voluntário. Eu acho que é muito mais desafiador, foi muito mais desafiador controlar após a pandemia e conseguir continuar no fluxo do que até hoje. Todas as nossas lideranças, todas são voluntárias. Por isso que a If You dá certo. Eu, por exemplo, sou CEO e sou uma voluntária. Que bacana. Então, eu acho que é por isso que dá certo, sabe? A gente tem 2 pessoas dentro da If You, né, que estão ali no dia a dia, mas mesmo assim, essas pessoas, elas foram durante 3 anos voluntárias. Uau! E até hoje a gente tem um voluntariado gigantesco que é contínuo e que também se renova. E eu acho que o segredo, Rô, que eu descobri, porque eu não sou uma pessoa do terceiro setor, né? Ainda tô, nessa busca, sabe?
é você trabalhar com a verdade, sabe? E respeitar o limite do outro. Então, eu tive que me reciclar, eu tive que ser uma liderança e aprender a ser e conhecer coisas minhas que eu não conhecia, porque eu sempre fui aquela que chegava para fazer a festa ou para estar ali dando vida a algum evento e não a que estava nos bastidores. Eu nunca fui a dos bastidores. Eu sempre chegava já no evento acontecendo. Tem que ser, né? E de uns anos para cá, eu tive que aprender a ser. Então, às vezes, eu tenho que falar não. Então, eu aprendi a falar muito não. Eu aprendi a ser de uma forma que, às vezes, as pessoas se surpreendem, porque eu sou legal, mas eu sou exigente. Claro. E muitas das vezes eu sou séria também. Então, você tem que ter esse limite, assim, de não ultrapassar, mas ao mesmo tempo também equilíbrio mesmo, né? Se equilibrar. Então, eu acho que a IFIU, ela dá muito certo por isso, sabe? Por a gente trabalhar... São 7 programas hoje. São 7 programas. Você pode falar de novo, pessoal? Ali, olha. São 7 programas, ó. A gente tem a IFIU Academy, na verdade são 3 pilares, né? O pilar de serviço à comunidade, que entra o Food Drive. A gente tem um pilar de saúde, que entra o Baby Care, que é um programa que a gente cuida dessa criança desde quando ela está na barriga da mãe, né, até os 3 anos de idade dela. Então, essa criança está dentro do Baby Care. A gente tem, e aí tem ali também o Dental Care, dentro do pilar de saúde, né? E a gente também tem o pilar de educação. Dentro desse pilar de educação, a gente capacita essas crianças não só através do esporte, mas através da arte também, envolvendo... Ah, é verdade. A Lori está dando a Simone. A Lupe, né? A Lupe também está dando aula de artes, né, de pintura para elas. Legal. E a gente também tem aula de teatro musical agora, aula de dança entrando também, de artes marciais também entrando. Nossa. E já consolidado vôlei, né? O vôlei, o tênis também, que as crianças vão até ao Miami Open, até viver a experiência também, né, do tênis. Temos também o soccer para menino e o soccer para menina também. Nossa. E a gente encerra esse ano, né, com todas essas atividades, com o nosso grande Natal, encerrando as atividades anuais da IFIU. Para 3.000 pessoas. Para 3.000 crianças. São mais de 10.000 pessoas ali dentro. Nossa. Então, com todo o apoio, né, da Prefeitura de Orlando. É isso que eu quero falar também. Com muitos apoiadores. Então, eu queria que você falasse para eles sobre a seriedade da fundação, as medições que existem das fundações e também como que você ganhou essa homenagem, né, do governo, tendo um dia que é seu, um dia da Fernanda Pontes, nada mais, nada menos. Olha como eu estou me sentindo o máximo hoje do lado desta moça. É muito lindo, importante. assim, acho que a seriedade, né, da fundação, né, são as 2 perguntas, ela vem de um selo que é um selo muito forte, que é um selo do Guide Star. Como chama? Guide Star. Ah, tá. O selo Guide Star é um selo onde o governo te audita todo ano. Então, todo ano nós somos auditados pelo governo, né? Você se coloca à disposição para o governo. Contábil, isso, toda a parte contábil. E eles medem pela cor do selo, pela transparência e mobilização. Então, você pode ser gold, você pode ser silver, você pode ser... O platinum é o auge do que uma fundação pode estar ali, que é realmente medida pela transparência e a mobilização. Então, a mobilização é a quantidade de voluntários e a pessoas atingidas. Isso, mobilização também, não só pessoas atingidas, programas executados, e se você realmente capta o recurso financeiro e injeta nesses programas que você diz... Essa é a parte da transparência, Isso, né? aí, que você diz que você coloca. Então, é mobilização e transparência. E desde o primeiro ano que a gente se colocou à disposição, né, nós somos plátinos. E mantivemos esse plátino até então. E que pouquíssimas pessoas têm. Só 0,1% das non-profits em todos os Estados Unidos tem. E às vezes as fundações levam assim 20 anos para ter. Tirar 2 chapéus. Não. É incrível. É incrível, assim, porque
é incansável, sabe? Não, vai chorar agora que você vai ter que contar como que você recebeu. Não, e é como legal que porque surgiu essa a gente homenagem? é legal falar do selo, porque a gente recebeu, né? Imagina, o diretor do USTA, que é quem joga tênis sabe do que eu tô falando. E foi muito, muito incrível, porque ele falou, eu nunca vi isso na minha vida. Eu só tenho 5 anos, sabe? Então, eu acho que quando as pessoas olharem e vão, conheçam, façam parte. Eu fico pensando, poxa, vocês têm uma fundação nos Estados Unidos que você pode fazer por pessoas que estão ali, ó, no meio. Você pode ajudar a crescer o meio que os seus filhos, que os seus netos estão. E outra, você pode colocar, investir, sabe? E a gente sabe, né, que não é nada demais, sabe? Não vai mudar a sua vida, mas vai mudar a vida de muita gente. Sabe? E outra, e muitas das vezes, né, você pode não só investir, como você pode ver a coisa acontecendo. Isso que eu acho mais fantástico da IFIU, né? Legal. E quando eu recebi o Dia da Cidade, né, com o meu nome, eu recebi o Dia da Cidade, eu recebi uma condecoração do governo de Connecticut também, não só de Orlando, e da Casa Branca. Uau! Eu acho que ali eu entendi a resposta que eu sempre tive para mim. O que eu vim fazer nos Estados Unidos? É mesmo, né? Porque durante toda a minha vida eu me perguntei, o que eu vim fazer aqui? Porque eu sabia que não era só a televisão. Porque a televisão, eu já fazia ela no Brasil. E já estava num caminho muito bem. E de repente, né, poderia estar muito maior até. E eu sempre me perguntei, gente, mas o que eu vim fazer? Eu perguntava em todas as minhas orações, né, no meu carro, que eu gosto de cantar meus louvores, meu carro vai do funk à música gospel. E aí, eu sempre me perguntava, o que eu vim fazer aqui? E quando eu recebi um dia com o meu nome, literalmente um dia para chamar de meu na cidade de Orlando, com tudo aquilo que ele escreveu, né, o prefeito na época, em 2019, eu falei, tá aí, eu tenho que fazer alguma coisa pelas pessoas. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para retribuir o tão generoso que a vida foi e fez por mim, dia 3 de julho, ainda por cima, antes do dia 4 de julho. Antes do 4 de julho, parabéns, Fê. E eu acho que a vida, quando eu digo que a vida foi generosa, a vida me deu, né, a minha família, um marido incrível, 2 filhos maravilhosos. Também tenho problemas, viu, gente? Como todo imigrante. É legal falar isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que e não só como a nossa vida, como vida, né? Uma vida maravilhosa também. Né? Também discuto com o marido, né? Como todo mundo, entendeu? Mas é incrível. Eu acho que minha vida sempre foi pautada no diálogo. Então, dentro da minha casa, fora da minha casa. E eu sempre soube dar o amor e gratidão às pessoas. Isso é muito fofo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é a gente ser grata. Verdade. Nos pequenos e nos grandes detalhes. Então, assim, eu comemorei muito o Dia da Cidade. Mas eu comemoro o Dia da Cidade assim como eu comemoro todos os dias, quando eu acordo e vejo o sol brilhando. Que linda. Amei, amei. Eu acho que esse é o grande segredo da vida. Mas ainda não acabou. Falta uma pergunta. Não vai acabar com um chorinho, não. É por isso, tá vendo? Que eu escolho realmente os podcasts que eu participo. Que bom, fiquei muito feliz. Para onde você vai, Fê? Olha, eu sempre disse que o futuro a Deus pertence, né? Eu acho que eu me vejo fazendo muita coisa ainda, mas muita coisa. Energia a gente já viu que você tem. Emoção, eu me vejo muita coisa, eu me vejo, como eu falei para você, o nosso Natal de 3.000 crianças, todo mundo fala, nossa, mas é gigante. Eu vejo ele ano que vem muito maior, sabe? Eu vejo ele realmente gigante. Eu vejo a IFIU muito grande, sabe? Eu volto para a televisão, porque tem que voltar. Eu ia falar. A pergunta que não quer calar. Volto sim, volto. Vai ser bem legal. Mas aqui, né? Aqui. Ah, tá. Vai ser bem legal, volto. Tinha que voltar mesmo, né? Eu amo o que eu faço. Nunca deixei de fazer. Mas eu tenho sempre os meus propósitos que eu lidero e que eu faço. Então, sem a IFIU, hoje, eu não me vejo meu caminhar, sabe? Eu acho que o grande propósito da minha vida
foi ter resgatado a menina de 11 anos, fazendo bem para aquelas crianças. Então, quando eu citei o diretor da USDA, foi porque ele me fez uma pergunta que ninguém tinha feito. O porquê ser tão incansável? O porquê ser uma voluntária? O porquê fazer dia, tarde e noite, às vezes de madrugada, sem ninguém ver? Foi porque em algum momento eu já estive do outro lado. Quando eu estudava na escola, que a gente começou falando isso, as minhas amigas tinham 3 tênis. Eu tinha um só. E eu sempre fui uma criança feliz. Então, quanto eu puder batalhar, hoje não só pelas crianças imigrantes, mas por todas as crianças, tanto americanas, hispanas, porque a gente recebe muitas. Eu ia falar isso. Não é só mais brasileiro, não, né? Então, enquanto eu tiver fé e energia, eu vou fazer. Então, você não para nunca. Você é muito abençoada. Vou fazer e vou fazer sorrindo. Vou fazer sorrindo, vou fazer realmente chorando e sorrindo ao mesmo tempo, sabe? E sempre com o meu jeito de ser. É isso aí. Então, às vezes eu estou numa distribuição de alimentos, de Babyliss, sim. De batom vermelho, sim. Com a blusa que a gente manda fazer linda para todos os voluntários, porque eu acredito que todo mundo tem que ser do jeito que sempre é. A gente não precisa mudar para fazer. Eu só troco o salto alto pelo tênis porque é necessário, porque eu amo um tênis. Mas eu acho que é isso. A gente tem que caminhar nessa vida sem mudar o nosso jeito de ser. E não importa. Podem falar o que quiser, mas eu acredito na minha verdade, caminho ali com quem tem que estar junto. E é isso que é gostoso. Gente, é uma honra muito grande escutar essa história. Algumas coisas eu já conhecia, outras foram novidades, mas poder mostrar para vocês o que uma pessoa abençoada como a Fernanda é capaz de realizar. E eu vejo com esses olhos, e eu participo sempre que eu posso. E ela está sempre sorrindo. Se eu falo que eu posso, ela está linda, dá um sorriso e agradece. Se eu falo, puxa, dessa vez eu não vou conseguir, ela dá outro sorriso e agradece igual. Fernanda, realmente foi uma honra você ter aceito esse convite rápido. Foi muito legal. E eu realmente te agradeço demais ter compartilhado esse tempo todo com a gente, respondeu todas as perguntas. Então tem televisão no caminho. Amei. Tem mais em fio. Amei, Tintim. Obrigada, viu? Eu sou apaixonada por você, continuo sendo, e que a vida, né, deixa a gente cada vez mais próximo. Com certeza. Amei relembrar e contar tantas histórias. Obrigada. Obrigada a você. Beijo, pessoal. Semana que vem tem mais. Se inscrevam no nosso canal.